São Mateus 24 já se cumpriu, o Filho do Homem já veio em juízo e os religiosos ainda o estão esperando. Paz Deus com todos, vamos dar continuidade às santas conversações. Antes de tudo, quero falar para os irmãos que entram nos comentários dizendo: esse irmão viveu 30 anos no ministério e agora, irmão, mais uma vez, queria que fosse a última, mas quantas vezes for preciso nós vamos repetir. Não sou o detentor da verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outro sim, nem tudo posso vos falar agora, mas o Espírito que da minha parte eu enviar virá, vos ensinará tudo o que vocês precisam saber. Então, se existe alguma diferença entre eu e esses que fazem esse comentário, é essa. Eu não vivo num conhecimento fixo. Eu estou aberto para a revelação. Eu não acho que eu cheguei na última verdade. E eu creio que o caminho infinito é isso. É você estar sempre aberto para o conhecimento te tomar, para a revelação se manifestar. Se eu sou inflexível, se eu acho que eu já sei tudo, e tudo que eu sei é o suficiente, você entrou numa espécie de morte viva, ou seja, você já é detentor de toda a realidade e de toda a verdade. Não precisa saber mais nada. Eu confesso diante de Deus que posso ter entendido ou recebido ensinamentos errôneos e vivi dentro desses ensinamentos inocentemente. Mas que quando chegou a luz do conhecimento, eu estou procurando andar na luz do conhecimento. O Senhor me deu bastante humildade para, na hora que perceber que estou errado, reconhecer e me render sempre à verdade. Para a verdade, nós estamos sempre prontos a nos render. Mas a imposição teológica, religiosa, não posso. Seria uma aberração da minha parte. Ir contra a minha própria consciência. Então essas verdades estavam tudo ali. Eu tenho falado para os irmãos, nós estamos no desdobramento. Que coisa gloriosa. Tem muita coisa. A Bíblia é ampla. Tem muita coisa para nós descobrirmos juntos. Não estou sozinho nisso. Já falamos. Existe em Jesus, nos profetas, na Bíblia, uma linguagem figurativa, as parábolas, enigmática. Você tem que ter o costume para entender isso. Então, em São Mateus 24, vem dito assim: logo depois da tribulação, daqueles dias, escurecerá o sol e a lua, não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos ou abalados. Os irmãos vejam que são fenômenos celeste terrível. Mas Jesus diz também que não passaria aquela geração. Então, se não passou aquela geração e não aconteceu do sol escurecer, da lua não dar o seu brilho, que hoje nós sabemos que a lua ela tem um reflexo do sol, ela não tem uma luz própria, é a reflexão solar. E as estrelas não foram abaladas, porque foi naquela geração. Jesus falou, nesta geração. Então nós temos que entender, aqui tem alguma coisa figurativa. Alguém já usou isso? O sonho que Deus deu para José. Interessante isso, viu, irmãos? Tem irmãos que falam assim, o irmão está mudando a Bíblia e nem lê a Bíblia. Recebeu esses ensinamentos e nem tem conhecimento do que está falando. Generaliza a Bíblia pelo conhecimento. Você resume a Bíblia no conhecimento que você tem da Bíblia. Eu falo isso porque eu estava numa roda e perguntei, irmãos,
o que José sonhou, né, que o sol, a lua e as estrelas se curvariam diante deles. E estava assim num grupo de mais ou menos 7, 10 pessoas. Irmão, ninguém conhecia o texto. A quem se referia Deus no sonho de José, a lua, o sol, as estrelas? Então é isso que está acontecendo em muitos que entram nos comentários e você não sabe nem o que está falando, irmão. Eu tenho humildade para dizer que estou me deslumbrando. O Senhor está abrindo os caminhos para nós juntos entrarmos nessa senda maravilhosa da revelação. Então, esse sonho se refere à família de José. O sol representava Jacó, a lua, a esposa de Jacó, e as 11 estrelas, os seus irmãos. Então, era figurativo. Quando se fala sol, lua, estrela, está falando de potências, de poderes. Então você vê muitas vezes esse tipo de recurso de linguagem. Nós tínhamos um irmão, só para corroborar com isso, irmão, até para descontrair um pouco, que ele levantava para contar obras e os irmãos me cobravam muito porque achavam que ele era mentiroso. Olha bem quando nós não entendemos as coisas. Por quê? Os irmãos vão entender. Ele usava uma linguagem figurada, mas ninguém entendia, inclusive eu. E um dia ele levantou e falou que numa evangelização dele ele encontrou um lampião, com aqueles cinturões cheios de bala por aqui, com aquela carabina ou espingarda, sei lá o quê, e ele falou: descarrega, se desarma, descarrega essas balas aí. E ele começou a descarregar, e ele subiu no javali e dominou o javali. Eu olhava assim para a Irmandade, alguns se segurando para não rir. Eu falei, desci do púlpito dos irmãos: irmão, até quando o irmão vai aguentar isso daí? E aí eu perguntei: senhor, eu devo repreendê-lo? Por que repreendê-lo, se ele está falando numa linguagem figurada? Como assim, senhor? Ele está dizendo que para evangelizar essa pessoa em particular, foi como se ele encontrasse com o lampião, foi difícil desarmar ele. E subir no javali significa que ele conseguiu, ele conquistou. Meu Deus, eu ia bater no irmão. Então, a linguagem na Bíblia, em muitos pontos, é figurada, irmãos. Mas quando ele fala que não passaria essa geração, que ele continua aqui, nós vamos dar continuidade a essa parte. Todas essas coisas, não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Essa geração era aquela geração. Uma geração, na época de Jesus ou na Bíblia, durava 40 anos. Então, isso nós cremos que aconteceu no ano 70, quando Roma, o general Tito, entrou em Jerusalém, destruiu o templo, destruiu tudo. Que fala da passagem, que quem estiver no campo, fique no campo, quem estiver na cidade não saia. Ai das que estiverem grávidas, foi um terror. Foi um holocausto. Tudo isso aconteceu nos anos 70. Mas o irmão está falando que Jesus, o Filho do Homem, veio em juízo. Vir em nuvens de glória significa vir em juízo. Pelo alto, para cumprir a sentença que foi determinada. Mas então Deus se usou de Tito? Se usou de Tito. Ele chama o rei da Síria, Ciro, de meu ungido, meu servo. Irmão, o Senhor está sobre tudo e domina sobre todas as coisas. Nós temos que entender a linguagem. E ele continua: e lhes asseguro que tudo isso sobrevirá
Mateus 23, ainda nesta geração, era naquela geração. Ele ainda fala assim, alguns dos que aqui estão, não morrerão até que vejam o Filho do Homem vir em nuvem de glória, em juízo. Em Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo que lhe deu para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente significa breve, agora. Um novo céu e uma nova terra já existe, é o novo pacto. O Apocalipse já aconteceu, irmão. Nós estamos vivendo na graça, na Nova Jerusalém, no novo pacto. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele disse: escrevo-lhe essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Que alguns sempre falam, não, em breve para o Senhor, 1000 anos é como um dia é como um ano. Não, Paulo não viveu 1000 anos para ver Timóteo. Então, irmãos, é isso que nós estamos percebendo. Então não estamos aqui para denegrir, para depredar. É natural que quando você acredita numa coisa, os irmãos imaginam que quando os cientistas descobriram, né, por exemplo, nós não somos o centro do universo. Então, irmãos, quando começamos a perceber outros fatos, como agora a física quântica destronou a física praticamente natural. Estamos vivendo um momento de transição, de evolução. Não é só a ciência se multiplicará, e o conhecimento espiritual também é necessário. Os irmãos imaginam que ter uma consciência como essa, irmãos, é maravilhoso. Você saber que Cristo já habita em você, que você não precisa mais fazer rituais, simbolismo, fazer de conta. Vamos fazer de conta. Não precisa mais. Então o Senhor está nos dando verdadeiramente uma liberdade em Cristo. Quantos falam aí, irmão, fala do batismo, Jesus se batizou, Jesus foi circuncidado, vamos ter que se circuncidar também? Jesus não fez uma santa ceia, ele tomou uma Páscoa, a última Páscoa, ele tomou com seus discípulos. E ele falou que quando eles ceassem, quando eles fossem comer, lembrassem para eles, porque eles viriam Jesus morrer. Eles ficaram sexta, sábado, Jesus na sepultura. Mas ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. E eu não esqueci ainda, nós vamos entrar no mistério de por que o Senhor falou para Maria, não me toques. E para Tomé, ele falou, põe a tua mão aqui, me toca aqui, me toca aqui. O Senhor vai desvelando, vai desdobrando, porque nós nos humilhamos, nós não temos um conhecimento acima da revelação do Espírito Santo de Deus. Estamos abertos, Senhor, estamos abertos para Ti. Usa de nós para desvelar os Teus mistérios, para que todos cheguem ao conhecimento da verdade e venha se cumprir o que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.